politicamente a Flores. E Carnaíba se emancipou em 1853, se independendo de Carnaíba. Então hoje a fazenda pertence ao município de Carnaíba. O avô de Antônio Silvínio, que é apontado pelos historiadores, Antônio Pereira de Moraes, foi capitão de ordenança e foi incorporado na Guarda Nacional como coronel, quando foi criado na década de 30, de 1830, na década de 30 do século XIX. Esse avô de Antônio Silvínio foi incorporado na Guarda Nacional como um coronel da Guarda Nacional. Então eles, na verdade, eram uma família importante, né? E aconteceu do pai de Antônio Silvínio, Manuel Batista de Moraes, ser assassinado em praça pública, em Afogados da Engazeira. Acredito que hoje, mais ou menos ali onde fica em frente à igreja de Afogados, a igreja matriz principal, né, que ele foi assassinado numa feira livre que teve lá. Depois disso, a família revoltada tentou recorrer à justiça, mas não teve o resultado que eles esperavam. Então eles resolveram agir por conta própria e fazer uma vingança, e daí o Antônio Silvínio passou por uma média de 17 a 18 anos no cangaço. Um dos irmãos dele, chamado Severino, que também morava aqui, entrou para o mundo do cangaço, mas não teve a mesma sorte dele, e passar muito tempo, foi assassinado muito cedo. Então o Antônio Silvínio da família foi o que ficou mais conhecido, ficou mais famoso, né? Então, depois desse acontecido, da morte de Batistão, que era assim que chamavam Pedro Batista Rufino de Almeida, a família saiu daqui e vendeu a fazenda a uns descendentes de português, que era a família Góes e a família Siqueira Campos, né? Essa família era descendente de portugueses que, segundo Joaquim Pinto de Campos, que era parente desse pessoal, ele escreveu no livro Jerusalém que o ancestral desse pessoal, que chamava-se Manuel José de Campos, residia em Lisboa, em Portugal, antes de vir para o Brasil, residir num local chamado Fazenda Grande, né, que fica entre Flores e Sítio dos Nunes, Flores e Custódia, mais ou menos pela área assim. Depois a família foi se espalhando e alguns descendentes dessa família compraram essa fazenda depois que a família de Antônio Silvínio, de Pedro Batista de Moraes, saíram daqui para residir mais no Alto Pajeú. Por conta das intrigas que se geraram aqui, eles preferiram não ficar morando aqui. Para você, todas as intrigas que existem no Nordeste brasileiro, a gente pesquisa, exemplo, não só de Antônio Silvino, mas que ela é do Pajeú, de Senhor Pereira, do próprio Lampião, de tantos outros, né, do Cabeleira, tantos outros que passaram. Como a lei, a gente sabe que a lei era do Trabuco, a lei do mais forte, aquele eu tô aqui é meu, daqui ninguém sai sem entrar meta bala. A lei do Trabuco, a lei que não tinha ordem, era pena de isótopo. Surgiu toda essa safra de cangaceirística no Brasil, dos cangaceiros, surgiu a partir daí ou não para você? Eu acredito que sim, né? A cultura da violência e da força, ela foi implantada numa época em que a lei era muito frágil, né? E que não tinha tanta força, assim, o Estado não tinha tanta força, né, para punir os culpados de crimes, às vezes bárbaros. Então, e os próprios crimes feitos pelos próprios coronéis, né? Isso. Muitas vezes essas questões. Então as pessoas começaram a tentar resolver as coisas da sua própria maneira, né? Com a violência fazendo mesmo. Justiça com as próprias fazendo mãos, justiça. Né? É claro que um erro não justifica outro, né? Mas infelizmente alheios da verdadeira lei, né? Da aplicação da lei, da punição que deveria existir por parte do Estado, né, dos representantes do Estado, o povo terminava fazendo justiça da forma que eles entendiam, né? É verdade. Então a gente está aqui com ele, muito bem, viu? Parabéns, meu amigo Anchieta, um poeta, gostei desse nome. Muito obrigado pelas informações, grato. Carnaibano, saiu daí com 3 anos de idade, mas que hoje reside na cidade de Porto, na qual mandamos um abraço para o querida Sergipe. Valeu? Um abraço. Muito obrigado e eu é que agradeço.